Todos pela presença. Desculpa não ter cumprimentado pessoalmente um por um, tem 20 pessoas. O assunto principal e o motivo da convocação dessa Assembleia Extraordinária foi homologar a nova indicação pelo Conselho de Administração da nova diretora-geral da associação. Eu vou repassar rapidinho o processo que é estabelecido pelo nosso estatuto e o que foi feito. Vocês têm isso detalhado no documento que está na pasta que foi compartilhada com vocês, tanto detalhando o que o estatuto exige, o roteiro para a escolha do diretor, e o que foi feito. Sinteticamente, quem aprova a nova direção é a Assembleia, mas tem um processo que passa pelo Conselho de Administração, que indica um comitê de busca, que é quem se encarrega de estabelecer o processo que será feito para selecionar o candidato, a candidata para a direção geral. Então, esse comitê de busca é homologado pela Assembleia, isso já foi feito no ano, eu acho que no ano de 24, não lembro exatamente quando, está aí no documento, e esse comitê trabalhou durante um bom tempo, né, tanto estabelecendo o processo, levantando situações similares e tentando identificar um bom candidato para essa função. O Nelson Simões foi parte do comitê de busca, o Antônio Carlos também, e o professor Bermudes, né? Me corrijam se a minha memória falha. E esse comitê, depois de fazer uma chamada pública, deixar abertas inscrições, etc., levou à proposta da professora Adriana Vesca, que é membro da nossa Assembleia e também membro do Conselho de Administração, mas ela não participou de nada do processo, né, se desincompatibilizou para não ter conflitos de interesses, mas teve uma indicação, uma escolha unânime, e o parecer consolidado do Comitê de Busca também está à disposição nos documentos que foram disponibilizados para a Assembleia. Resumidamente, a professora Adriana tem uma longa atuação institucional, começando no início desse século como pró-reitora de administração da Federal de Mato Grosso. Depois teve uma passagem pelo MEC, participando do processo de expansão das universidades federais. E depois teve um período na gestão da OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos, que lida com a área de educação nos países ibero-americanos, e atualmente está como diretora do SEBRASP, que é o organismo que prepara grande parte dos exames de admissão para universidades, etc. É uma instituição grande, então ela tem uma longa experiência de gestão e, na minha avaliação, além do que está no parecer do Comitê de Busca, vai ser uma ótima contribuição, porque a Gigacandanga tem crescido, as demandas de gestão têm aumentado e a experiência que ela tem nessa parte de gestão e a experiência que tem de interação interinstitucional, eu acho que pode ser uma boa contribuição para uma nova fase da Gigacandanga.
Então, se alguém quiser alguma pergunta, eu estou à disposição. E depois, então, passaríamos ao processo de homologação, se não houver objeções. Alguém quer algum esclarecimento adicional sobre a professora Adriana? Um processo de busca? Bem, não havendo manifestações, eu pediria para Raíssa, você que está com o processo eleitoral. Sim. Então, a Raíssa vai colocar uma enquete. Esclareço que tem pessoas que estão como convidadas, essas pessoas não se manifestam, é só os membros da associação que podem votar nessa enquete. Então, Raíssa, por favor, orienta como que é essa votação. Para aprovação ou não da indicação do Conselho de Administração para indicar a professora Adriana como nova diretora-geral da Associação de Jacandanga. Ok. Já iniciei a enquete, se não estiver aparecendo para vocês, tem aqui embaixo uns pontinhos, são 9 pontinhos, vocês podem clicar nela que aparece as enquetes. Já começou a votar. Todo mundo conseguiu localizar? Alguém está com alguma dúvida? Só se manifestar. Estou. Não estou conseguindo achar os pontinhos. Você está no celular? Estou no celular. Talvez Você por isso, né? Raíssa, você sabe como que é a interface no celular? Não, mas vou olhar aqui. Só um instante. Tem 3 pontinhos. Aparece para ti os 3 pontinhos? Bem no canto inferior. E depois clique em ferramentas e vai aparecer as enquetes. Mais alguém com dificuldade? Todo mundo conseguiu votar? Temos 14 votos. Não consegui votar ainda. Na hora de ferramentas não apareceu a enquete. Deixa eu fazer de novo aqui. Ferramentas, aí aparece enquete aparecem 3 opções, sim, não, abstenção, Pois e é. depois votar. Tem que clicar em votar. Agora que apareceu, sim. Aprova a indicação do professor assim. Pronto. Alguém mais falta votar? Então, muito obrigado a todos. Lilian ou Raíssa, podem nos informar o resultado final? Aprovada. Obrigado. Adriana, você gostaria de se manifestar? Parabéns, em primeiro lugar, pela aprovação. Bem-vinda como nova diretora e conte com o nosso apoio para tudo que for necessário nessa transição.
Obrigada, professor Leonardo. Eu quero muito agradecer o empenho, a participação nesse processo de toda a equipe da Giga Candanga, conduzido pela sua pessoa. Quero agradecer ao Conselho de Administração, quero agradecer também a todos os membros dessa Assembleia, e em especial ao Comitê de Buscas, que fez um trabalho bastante isento, visto do meu olhar distante. Dizer para os senhores de que assumir a Giga trata-se de um compromisso ético com o fortalecimento dessa instituição que tem se demonstrado a cada dia mais importante para o cenário no qual ela está inserida e que tem se consolidado como referência em conectividade, em inovação, em tecnologia, dentre outros. Dizer de que eu vou iniciar essa tarefa com muito entusiasmo, com muita responsabilidade, com integridade e com diálogo. Dialogando com todas as instâncias democráticas estabelecidas no contexto da Giga, dialogando com os pares e dialogando também com a sociedade. Eu agradeço muitíssimo aos senhores e dizer de que eu me encontro emocionada porque é um novo desafio. E a cada desafio que eu assumo na minha vida, se eu não me apaixono por ele, eu não consigo levar adiante. Então, vocês tenham certeza de que eu já estou apaixonada pela Giga e eu espero contar muito com o apoio de cada um dos senhores e das senhoras, em especial do Léo. Dizer de que também, eu já tenho dito várias vezes, mais pensado do que dito, de que substituir o professor Léo Lazarte não será uma tarefa fácil, porque ele é um profissional com uma competência técnica muito grande, ele tem uma competência técnica grande, e ele tem uma empatia, uma doçura que lhe é peculiar. Ele consegue se diferenciar entre os pares. Professor Léo, eu vou ter que me esforçar para chegar à sua altura, e eu espero contar muito com o seu apoio, e muito com o apoio da equipe, porque eu trago um componente forte de gestão, e prometo me dedicar à componente que eu não tenho a expertise que o professor Léo tem. Mas a Giga, tenho certeza, cada um dos senhores, porque a Giga é constituída das pessoas, né, que a fazem, do trabalho dessas pessoas, podem contar com o meu compromisso, com a minha responsabilidade, com a minha dedicação. Muito obrigada pela confiança mais uma vez, e um abraço a cada um de vocês. Obrigada, Léo. Obrigado, Adriana, pelas suas palavras. Vamos ainda trabalhar junto um bom tempo. Bom. Eu acho que tem algumas mãos levantadas. Quem que está vendo aí a ordem das Raíssa, você está vendo? Eu acho que o Antônio foi o primeiro. Sim. Na verdade, estava batendo palmas aqui, acabei levantando a mão, mas aproveitando o momento de fala, dar mais uma vez as boas-vindas, né, como representante do Comitê de Busca, do Conselho de Administração, e há muito envolvido no desafio das redes Comeps, e aqui com a Giga Candanga especialmente, parabenizar, agradecer o trabalho que Leonardo Lazarte vem desenvolvendo há tantos anos, né, desde o início da concepção da rede, da estruturação, com todas as dificuldades que passamos, desafios, e que levaram ao patamar hoje que a Giga Candanga exerce, e o potencial que tem aqui no DF também, de forma ampla também, juntamente com outros atores, a própria RNP também, âmbito nacional, mas essa articulação, essa visão, essa dedicação, né, isso faz um diferencial muito grande. Certamente a questão técnica ela é muito importante, mas ela não é o que compete aqui especificamente à função de CEO, né, de direção geral somente. Isso é algo que você vai estar muito bem acompanhado, Adriana, como o Leonardo já colocou, esse processo de transição também, que foi muito bem pensado. Então, seja muito bem-vinda, parabéns. Conheço também, por uma coincidência, de estar no Conselho de Administração do SEBRASP,
Agradecer ao Nelson também pela oportunidade de estar esses anos todos aí acompanhando a sua gestão no Sebrasp, com todos os desafios e que trouxeram também um avanço importantíssimo para essa instituição. Então, acho que a gente vai estar muito bem acompanhado aqui nessa função e dar as boas-vindas mais uma vez aí. Todo sucesso, conte conosco, comigo pessoalmente, para que tudo vá, e que já está dando muito certo. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E o próximo, Raíssa? Não teve nenhuma manifestação não, professor. Renata não tinha levantado a mão? Eu gostaria... Ah, que baixou, aí sumiu para mim. Eu levantei sim, era para Ah. cumprimentar a Adriana, mas depois eu baixei, porque eu achei que ia tumultuar a reunião aí, não sei como que está o cronograma. Pode Mas falar. dar os parabéns e dizer que estou à disposição, que eu puder contribuir, e seja muito bem-vinda como diretora, e tenho o apoio, nosso apoio para conduzir essa nova jornada. Obrigada, Renata. Com certeza preciso contar com vocês. Aldete? Eu gostaria também de dar as boas-vindas, Adriana. Eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme pela Giga Candanga, por Lazarte, que sempre me ajudou muito. Eu coordeno aqui a Rede Metropolitana de Salvador e me inspiro muito, muito, muito na Giga Candanga. Então, quero dizer que quero continuar cada vez mais próximos e tentando trocar, né? A gente tem sempre inovações de um lado e de outro, ou então dificuldades e problemas, eu acho que a gente pode estar compartilhando. O Lazarte sempre teve essa postura de buscar o diálogo e de a gente tentar um aprender com o outro, um ensinar para o outro algum passo que tenha dado certo. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. Lazarte, quero continuar em contato, sei que você vai continuar dando apoio aí, né, nesse momento de transição, e me inspirada também nesse processo da Giga Candanga, nós estamos aqui na Remessa também com um comitê de busca, tentando identificar também um perfil, alguém que possa me substituir. Então, como parece que eu estou, que a Remessa está sempre atrás da Giga Candanga. Quando a gente formalizou e criou nossa associação, foi muito inspirado também na Giga Candanga, né? Então, meus parabéns, Adriana, boas-vindas e muito obrigada a Lazarte sempre pela parceria, por tudo que tem dialogado nesses anos todos. Um abraço. Obrigado, Obrigada, Cláudia. Desculpa. Não sabia que você estava saindo também. Esse ano, Lazarte, eu fiz 50 anos na UFBA, então já está. Daqui a 2 anos e meio, a UFBA me joga fora. Aí eu estou me preparando para esse momento um pouco antes, né? Uhum. Tá bom, vamos conversar. Obrigada, Claudete. Seguimos juntas. André? Bom, queria parabenizar a Adriana, mais uma vez, em nome da associação, e representando todas as equipes técnicas da Giga Candanga, dizer que estamos muito felizes e esperançosos com a sua chegada. Então, a gente espera grandes realizações. Parabéns, muito obrigado. Obrigada, André, extensiva equipe. Eu também estou ansiosa. Tem alguma outra mão levantada? Bem, então, agradeço a todos, muitas emoções, mas, enfim, vamos em frente. Com a assunção da professora Adriana na direção geral, ela precisa de ser substituída como representante da Assembleia no Conselho de Administração. Então, muito obrigado, Adriana, pela sua atuação no Conselho de Administração, e é claro que agora você vai ter muito mais responsabilidade com a Giga Candanga, mas sua participação no Conselho foi também muito relevante. Obrigado.
Muito obrigada, professor Léo. Então, eu queria submeter à Assembleia uma indicação, é claro que outras pessoas podem ter outras indicações, mas eu queria sugerir Renata Dumont como uma possível conselheira no nosso Conselho de Administração. Nós tivemos um contato que foi extremamente relevante para a Giga Candanga com a Renata, alguns anos atrás, desculpa, Renata, mas eu não lembro quanto tempo atrás que foi, quando você estava na SUTIC, né? 2014 que começamos essa tratativa, foi quando o GDF teve a crise da Caixa de Pandora. Exatamente, você pegou um abacaxi bem interessante aí, né? E, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, mas a Renata entendeu de que se tratava a rede, principalmente o aspecto cooperativo da rede. E, à época, ela estava responsável pela área de TI do GDF e nos abriu as portas para uma colaboração que foi fundamental. A GDF-NET, a rede do governo do Distrito Federal, estava muito incipiente nessa época, então tivemos uma parceria que foi muito boa para ambos os lados. É claro que ter a coparticipação com o governo do Distrito Federal é sempre um parceiro de peso, e também eu acho que nós fomos bastante úteis no processo de implantação da GDF-NET em diferentes fases de sua implantação e expansão. Então, Renata, eu gostaria que você pudesse fazer uma apresentação sua para a Assembleia avaliar a possibilidade de você vir a ser nossa conselheira no Conselho de Administração. Tá certo. Boa tarde a todos aí presentes. O professor me fez esse convite, um convite do professor é quase uma missão impossível de você negar, né? Por quem eu tenho um apreço muito grande. Nós fizemos um trabalho muito grande. A GDF-NET ela tinha 14 quilômetros. Após a cooperação com a Giga Candanga, ela passou a 400 quilômetros. Né? Nós passamos uma parte, foi lançada, cabeada pelo GDF, com cooperação com, na época, SEB, metrô, e essa expansão permitiu que a gente fizesse essa projeção e que também a Giga chegasse nessas outras áreas, como ali o campus da UNB do Gama e assim por diante. E isso foi muito importante, tanto para o governo quanto para o GDF. O GDF ele tinha um contrato de R$1 milhão por cada órgão para a infraestrutura de internet. Nós temos 100 órgãos, então, mensal eram R$100 milhões de infraestrutura, e nós fizemos a contrapartida, fizemos o lançamento do cabeamento, e hoje a comunicação dos órgãos do GDF são todos feitos pela infraestrutura da GDF-NET, que tem a cooperação aí da Giga Candanga. Isso foi uma estratégia técnica e, ao mesmo tempo, digamos, ousada, que a gente estava passando por uma crise e precisávamos sair dessa crise que o governo passava por ela, que era um grande escândalo na área de tecnologia da informação. E depois disso, eu voltei para o meu órgão de origem. Eu sou auditora de controle interno da área de tecnologia da informação, e hoje eu trabalho na coordenação geral de dados, né, de estratégia e dados da Coordenadoria Geral do Distrito Federal, e especificamente com a área de inteligência artificial e business intelligence. Então, trabalho com
continuo na área de tecnologia da informação e com a gestão aí de uma outra área. Muito obrigado, Renata. Eu acho que a sua compreensão do que é a Gigacandanga e o que significa essas parcerias pode ser uma ótima contribuição como conselheira. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Renata ou algum outro questionamento, outra proposta? Bem, não havendo manifestações, Raíssa, você pode colocar a outra enquete no ar? Obrigado. Sim. Léo, Então, sim? na anterior eu me abstive de votar, óbvio. Nessa eu ainda voto ou não? Sim, você é Voto, né? membro da Voto, né? associação, pessoalmente. Mas aqui me apareceu a enquete anterior. Como é que eu faço para Pronto, ver? Para mim tirei. também. É só rolar a barra. Enquetes, uma ativa. Sim, muito obrigado. Ok. Como está a votação, Raíssa? 15 votos. Tá bom. Então... Pois é, Edmeia, eu estava fazendo umas contas, nós temos bastantes mulheres em áreas críticas da Gigacandanga, inclusive na área técnica. Eu gostaria de aproveitar a sua manifestação, porque na área técnica nós temos a Cris, que engenheiro de redes e que foi trazida da Claro, né, e contribuiu muito para a atualização da arquitetura da rede. E uma adesão mais recente da Alessandra, né, que também está atuando na área de segurança. O professor André pode dar mais dados. E é claro que agora temos a nova diretora e também temos, na área administrativa, eu acho que prevalecem quase unanimidade as mulheres. Então, enfim, está razoavelmente equilibrado. E só adicionalmente a Isabela também, né, que na área de TI. Obrigado, André. Lembrar. Bem, podemos encerrar, então, essa votação, Raíssa? Sim. Tá bom. O próximo ponto é com você, André? Sim, o Lázaro levantou a mão, acho que ele quer falar. Tá. Não, só para... Consegue me ouvir? Sim. Só para ressaltar que foi uma questão técnica, só para ressaltar que foi falado antes de maneira en passant, que o professor Leonardo Lazati ficará como diretor-geral até o dia 1º de março, e no dia 2 de março a nossa nova diretora assumirá, que haverá posse oficial da nova diretora. Então, só para isso ficar bem marcado. Muito obrigado, Lázaro. Realmente não tinha me atentado a formalizar isso. O dia da posse, sim. Não, e aproveito para saudar a nossa nova diretora-geral, a professora Adriana, e a nova conselheira Renata também. Muito obrigada. Então, o Lázaro é nosso assessor jurídico e está bem atento a gente não esquecer esses detalhes, porque tem que estar na ata da Assembleia a data a partir da qual
a professora Adriana vai assumir a direção, que é o dia 2 de março. Por sinal, vai ter uma cerimônia de posse no auditório da reitoria da Universidade de Brasília, no dia 2 de março. Eu acho que vai ser a partir das 3h30 da tarde, e todos os membros da Assembleia estão convidados. Pronto, André, sua palavra. E uma última palavra, professor Lazati. Ressalto também que, conforme o estatuto, o professor Lazati continuará acompanhando a transição pelo período de 1 ano, junto com a nova diretora-geral. Obrigado. Bom, Raíssa, por favor, pronto. Bom, pessoal, acabamos de passar, né, pela agenda mais relevante e que, de fato, motivou a convocação dessa reunião extraordinária, né? Mas a gente aproveitou a carona, né, e está trazendo aqui 2 elementos rapidinho para falar com vocês. Uma sobre o planejamento estratégico 26 e 27, que a gente terminou agora no fim do ano passado, e também alguns dados sobre o orçamento, né, da associação para 2026. Ambos esses dados eles já foram compartilhados com todos, né, naquela pastinha compartilhada, inclusive com mais detalhes. Justamente por isso eu vou tentar ser o mais breve possível, para a gente tentar simplificar aqui o tempo, mas eu peço para que quem tiver dúvidas pode interromper, tá certo? Levanta a mãozinha, e aí a gente pode usar esse momento, então, para tirar dúvidas ou curiosidades, enfim, né? Aproveitar essa oportunidade para os conselheiros, se quiser tiver alguma questão, quiser colocar. André, pode Oi. mandar o link da pasta compartilhada aí, por favor? Raíssa ou Lilian, Renato. vocês podem compartilhar? Elas vão colocar aí no chat, Sim, daqui sim. a pouquinho, Bom, então, vamos lá. Raíssa, vamos para frente. Bom, muito rapidamente, uma novidade nesse ano, e eu digo novidade porque a associação ela existe desde 2018, né, e a gente vem fazendo planos bianuais, né, com exceção de 2023, que a gente acabou fazendo um plano de 1 ano, mas a gente nunca parou para tentar definir uma visão de médio prazo. A gente sempre trabalhou com esse horizonte de 2 anos, e é óbvio que, principalmente no contexto tecnológico, não dá para trabalhar com um horizonte maior do que 2 anos, às vezes até 2 anos é demais, né? Porque as coisas mudam. Mas dessa vez a gente teve uma intenção de criar uma visão de 5 anos para frente, por isso a visão 2030, para nortear os próximos planejamentos estratégicos, baseado em alguns pilares, né? Então, quais foram esses pilares, né? Sem entrar nos detalhes, né? Fomento a pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência tecnológica, né? Sustentabilidade institucional, uma questão muito importante, plataforma avançada de conectividade e soluções, né? Trabalhar essa parte tecnológica, e governança e desenvolvimento de pessoas. Então, a gente entende que a associação chegou num ponto que esses seriam os pilares de médio prazo que a gente deve manter, né, como espinha dorsal dos planejamentos estratégicos, o que inclui esse de agora que eu vou apresentar. Raíssa, pode passar. Nesse planejamento, a gente trabalhou com 5 eixos temáticos para guiar e organizar, né, as metas. São eles: conectividade e tecnologia, comunicação e marca institucional, inovação e I+P+D, pessoas e cultura organizacional e governança e sustentabilidade. Raíssa, pode passar. Bom, primeiro eixo, pode ir. Então, o primeiro eixo tem o objetivo estratégico, que é promover soluções avançadas que apoiemos instituições de ensino, pesquisa e inovação, garantindo alta disponibilidade, segurança e desempenho. E aí existe uma série de metas. Esse é um eixo mais tecnológico, tá certo? E, portanto, vocês perceberão que tem mais metas, porque, de fato, está muito ligado ao fim da associação, né? E eu vou dar alguns destaques, né, importantes. Eu acho que está ligado justamente, meta 1, ao aprimoramento da infraestrutura do nosso NOC, né, nosso Centro de Controle e Operação, tá? A gente está realmente expandindo a capacidade, tanto elétrica quanto de sustentação e refrigeração. Isso é uma coisa que a gente vai fazer esse ano. A gente está expandindo geograficamente a nossa nuvem, né, a Giganuvem, começando justamente com um site no Sebrasp,
que inclusive era onde estava, ainda está, né, Adriano, da direção. Agradeço muito o apoio nesse sentido. Então, vai ter um trabalho nessa expansão e, dependendo da capacidade orçamentária e eventuais projetos, para outros sites também. Consolidar o backbone Cerrado, né, que é a nova infraestrutura tecnológica, que já está aí há alguns anos, né, o que significa, entre outras coisas, migrar o máximo de instituições para ela, né, ao longo deste ano. Pode passar, Raíssa. Estou dando alguns destaques só. Uma coisa que o pessoal gosta muito, né? Nós vamos expandir a capacidade do nosso backbone, né? De imediato, agora nas próximas semanas, a gente deve viabilizar, a gente vai dobrar a capacidade do backbone de 10 GB para 20. E a gente também já está ativando a conexão de 100 gigabits por segundo ao ponto de presença da RNP. Então, isso tudo já está acontecendo, tá certo? E no próximo mês estará já funcionando, tá certo? Também trabalhar bastante a questão da solução do nosso AS Giga, né, que é prover acesso à internet via associação, né? A gente tem expandido bastante isso no ano passado. Trabalhar novas soluções tecnológicas, deixar isso de forma mais clara e viabilizar a divulgação, né? E pode passar, Raíssa. E também estruturar melhor a nossa solução Moodle, né, que hoje a gente tem dois grandes usuários, que é a Universidade de Brasília e o Senac, e a gente quer deixar essa solução, né, fazer um plano de negócio mais estruturado para tentar expandir, né, a partir desse ano para mais instituições, tá? E, finalmente, mas não menos importante, né, a implementação do serviço SOC, né, que é o Controle de Operação de Segurança aqui na Gicandanga, que foi anunciado na reunião dos comitês agora em dezembro. Então, nós iremos implantar aí, até o meio do ano, esse serviço. Pode ir, Raíssa, por favor. E aqui só alguns elementos que ficam para 2027, né, já pensando um pouco para frente, claro que vão ser detalhados mais para o final deste ano, mas implementar automação na infraestrutura da rede, esse é um dos grandes passos tecnológicos que a gente vai focar a partir de 26 e 27, e passar a ter controle de qualidade sistemático da infraestrutura e do atendimento, tá certo? Para a gente começar a poder gerar números e métricas e poder fazer esse acompanhamento de forma mais profissional, ok? Pode ir, Raíssa. Alguma pergunta, gente, sobre o eixo 1? Se tiver, por favor. Não. Então vamos ao eixo 2, inovação e P&D, pode ir, Raíssa. Então, metas para 26. Isso é uma coisa muito interessante que a gente está implementando esse ano, é uma coisa que a gente está tentando há muito tempo, que é sistematizar o gerenciamento de projetos, passar a ter, de fato, um escritório de gerenciamento de projetos dentro da associação. Então, a gente está com um projeto piloto em 2026, e vai começar com os projetos de P&D. Então, a gente vai começar a fazer esse controle em cima dos projetos de P&D, e para a ideia para 2027, depois a gente conseguir implantar o gerenciamento em toda a associação, tá certo? Outra coisa importante é a implantação do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento, que é um fórum que está previsto no Estatuto da Associação, mas que até então nunca tinha sido efetivamente implantado, tá certo? E para 2027, basicamente, tentar garantir a sustentabilidade, a continuidade dos projetos. Então, a gente tem metas mínimas de pelo menos submeter 2 projetos para financiamento externos, né, para editais, etc. Então, esses são os principais pontos. Diga, professor Lazar. Gostaria de enfatizar que a ativação do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento tem muito a ver com a assessoria na parte técnica à professora Adriana. Perfeito. Como a Adriana comentou, né, e o professor Lazar tem esse background técnico, e a gente justamente preocupado de apoiar a nova direção, a gente está finalmente botar esse conselho para funcionar, para poder juntos, né, sustentar e apoiar a direção, né? Muito bem. Raíssa, por favor. Alguma pergunta, gente? Do comentário? Vamos em frente. Eixo 3, comunicação e marketing institucional.
Vamos lá. Vamos trabalhar bastante com a questão de criar momentos de compartilhamento técnico dentro da associação. Então, a gente vai definir, está planejando workshops técnicos. No ano passado já tiveram alguns, mas a gente vai sistematizar essa prática a partir deste ano, né? Vai trabalhar com newsletter para os consorciados, uma coisa que a gente nunca fez, né? A gente pretende implantar uma newsletter esse ano. Também divulgar de forma mais estruturada, né? E para não dizer, por que não dizer mais bonita, né? O nosso catálogo de soluções, né? No nosso site e outras mídias eventuais, né? E trabalhar fortemente uma coisa que a gente fez em 2025, que é reuniões sistemáticas com as instituições, para relembrar quem é a Giga, para relembrar qual é o nosso papel, para trazer as nossas soluções e ouvir também, né, as instituições. Lembrando, vale sempre reforçar que isso é muito importante num contexto governamental, porque é comum que haja troca das equipes. Então, de tempos em tempos, a gente precisa voltar e conversar com as instituições, né, para deixar essas questões claras. Raíssa, por favor. E pensando já para o ano que vem, também alguns destaques relacionados à pesquisa de satisfação com consorciados, né? Trabalhar de forma sistemática nisso e começar a receber um feedback de maneira sistemática dos nossos consorciados para ir além da simples, vamos dizer, satisfação técnica, né? A rede está funcionando, então está tudo bem. Não, a gente quer realmente aprofundar essa análise e trazer os consorciados mais para próximo. Algum comentário ou pergunta? Vamos em frente. Então, eixo 4, pessoas e cultura organizacional. Então, principais metas, né? Aperfeiçoar a avaliação de desempenho dos nossos colaboradores, né? Isso é uma coisa que a gente implantou pela primeira vez de maneira sistemática agora em 25 e a gente quer aperfeiçoar para 2026, né? Justamente pelo feedback que recebemos, inclusive, do próprio processo, né? Trabalhar de forma sistemática o plano de desenvolvimento individual, e vincular ele às progressões funcionais, né? Porque hoje essas coisas elas estão meio soltas, né, dentro da associação, a gente quer criar um processo claro, né? Trabalhar fortemente capacitação em diversas maneiras, né? Pode passar, Raíssa? E pensando para o ano 2027, né, também intensificar workshops de treinamento, implementar um plano de carreira, né, de forma completa até 2027, e tentar fechar, né, o que seria as políticas e diretrizes e práticas da área de recursos humanos, né, gestão de pessoas, e trabalhar mais fortemente na ideia de um programa de qualidade de vida no trabalho. Tá? Então, esses são os focos nessa área mais de pessoas. Algum comentário, perguntas? Não. Raíssa, por favor. E, finalmente, eixo 5, governança e sustentabilidade. Metas, aí tem algumas importantes, né? Reestruturar o modelo de gestão da Rede Comep, tá? Então, a gente está, na reunião dos comitês de gestor e técnico de dezembro, eu já ventilei alguns pontos sobre isso, né? Então, a gente quer repensar, flexibilizar algumas coisas, tornar mais acessíveis, eventualmente, algumas soluções e etc. Tá? Então, a gente vai ver isso esse ano. Trabalhar mais fortemente a articulação institucional com parceiros estratégicos. Obviamente, trazer mais instituições, né, para a associação, para a rede, tá certo? E, em particular, né, a gente teve um projeto que vem já de alguns anos, que é o Projeto Sem Fogo, que é um projeto que teve muita divulgação, inclusive na mídia, né, sobre resultados e monitoramento de focos de incêndio no Distrito Federal. E, nesse processo, a gente desenvolveu uma ferramenta chamada GigaView, que é como se fosse um middleware, né, uma ferramenta que sustenta essa solução. E a ideia é estender essa ferramenta para tornar ela escalável, que vai nos permitir expandir para outros usos, outras utilizações, tá certo? Raíssa, pode passar. E para 2027, novamente, trabalhar com a expansão e trabalhar fortemente a articulação institucional, né? Perguntas, comentários? Eu tenho Diga, Edmeia, por favor. um comentário.
mas eu não sei se você quer que a gente faça agora ou espera até o final. Esse é o final. Não, Assim, o final do planejamento estratégico. o último eixo, isso. É. Eu observei que no eixo 3, no 4, né, vocês trabalharam bastante com a questão, né, das metas, estabelecendo a quantificação, né, porque o prazo já está lá, você estabeleceu o ano, mas a quantificação. E o eixo 1 e 2, eu percebi que, assim, falta um pouquinho especificar, talvez um percentual, porque quando você fala assim, estou dando um exemplo, não estou nem falando especificamente da meta, mas quando você fala renovar a infraestrutura, Natal, provavelmente você não vai ter recurso para renovar 100% da infraestrutura, então essa questão, às vezes, 10%, ou aproximadamente 20% ou 30%, talvez fosse interessante dar uma olhadinha no eixo 1 e 2, naquelas metas que couber, deixar especificada essa quantificação em percentual ou número. Não, perfeito, Edmeia. Inclusive a consultoria que nos acompanhou nesse processo fez exatamente essas observações, né? Ah, que bom. E nesses casos específicos, principalmente nessas metas mais técnicas, a gente acabou baseando muito em projeto. O que significa? Que no destrinchamento das ações, que eu não estou apresentando aqui, porque é muita coisa, ali está muito bem definido o que se quer fazer. Mas você está corretíssima. O certo da meta, inclusive usando o famoso método SMART, né, é deixar ela mensurável. Né? Exatamente. Então, os títulos das metas não estão realmente muito bons, alguns deles, mas não, a gente se trouxe... puder até somar essa estimativa, né, do percentual que estão nos projetos e colocar nas metas, fica mais fácil para vocês depois até justificar e não ser questionado nos conselhos, né, de administração ou de auditoria. Perfeito, obrigado. Edmeia, sinto falta de você no Conselho de Administração. Eu tenho trabalhado muito com essas partes, né, porque depois que eu saí da TI, fiquei lá 5 anos como assessora da presidência, e agora eu estou no planejamento estratégico, plano de negócio, então a gente tem trabalhado muito com essa questão, né, de medição, né, de metas anuais e tal, e a gente fica com um olhar mais rigoroso, né, quando a gente está focada nisso. Mas eu estou aí à disposição. Vamos muito obrigado. em frente. Mais algum comentário? Perguntas? Então, Raíssa, por favor. Isso. Bom, Antônio Carlos, por favor. É rápido. Qual tem sido, André, em média, as adesões anuais para a Giga? Eu vi ali uma proposta de meta com 4, né? Só para ter um histórico, mais ou menos, em média, não precisa ser... Tá, adesões à rede, né, conectividade, um número alto, não chegam a 2, se você pegar a média histórica. Tá? No ano passado, por exemplo, foram 2 instituições, no ano retrasado, acho que foram 2 também, mas teve anos que foram 1 e teve anos que foram mais, né? Só que ali, e aí foi boa sua pergunta, né? Porque ali a visão não é apenas para a conectividade na rede, né? Mas também as diversas outras soluções, né? Como, por exemplo, o Senac é um exemplo, né, de uma instituição que utiliza uma solução que é o Moodle, né? Mas não está na rede. Estamos trabalhando com eles para ver se a gente traz eles para a rede, né? Claro, mas esse 4 é abrangindo todas essas possibilidades. Não, legal. Essa é uma característica, né? A commodity, falando aqui de forma muito... sem nenhum apego e paixão, né? A infraestrutura, que é o basilar, com o tempo, outras soluções também de mercado estão aí. Obviamente, nós todos aqui que trabalhamos com essa visão mais de acadêmica, do uso, temos que ter o nosso diferencial também para a conectividade, não pode ser a conectividade como o mercado oferece. Mas essa tendência em relação ao valor agregado de outras camadas de uso, de novos modelos de negócio, é mundial, né? Vocês têm também participado das reuniões do TNC, mundial em relação a redes acadêmicas e tudo que nós fazemos nesse âmbito. Então, demonstrar valor agregado também em outras opções, como prestação de serviços,
inteligência de mercado, agregação, ganhos em escala, redução de... Você tem um conjunto de coisas que demonstram isso, e isso é muito bom também que você está trazendo, André, quer dizer, não necessariamente, obviamente, contextualizando, é muito importante a conectividade, mas ela precisa agregar mais para poder ser contratada naquelas visões mais antigas, era só conectividade, isso vem se transformando no tempo. Então, a minha pergunta foi nessa linha mesmo, não foi nem só conectividade, quer dizer, adesão de forma ampla aos serviços, vou colocar dessa forma, que a Giga Candanga oferece, né? Então, quando você coloca uma, duas, quando você traz aqui 4, você está sendo, então, digamos assim, audacioso para o ano que vem, e que essa audácia seja muito positiva, que sejam 6, 8, 10, com outras necessidades também que a Giga Candanga poderá, com o tempo, suprir. Então, era mais nessa linha, entender um pouco desse contexto que vocês estão trazendo aqui para essa meta. Antônio Perfeito. Carlos, se me permite um parêntese aí, nós temos conversado algumas vezes na interação entre Giga Candanga e RNP, em relação a essa área. É crítico, é claro que a RNP tem um potencial para prospecção estratégica muito maior que a Giga Candanga pode fazer. Então, essa interação para nós é fundamental. E nós conversamos já no ano passado, no início do ano passado, né, sobre isso. Temos que avançar em medidas concretas para aumentar essa interação, tá? Só lembrando. Continua na nossa pauta. O André é consumidor dela e estamos abertos. Temos aqui, inclusive, compromissos aqui em Brasília, que aí a visão também de parcerias, de potencializar isso, não precisa ser feito pode ser feito por outros, mas que tragam a inteligência de quem vai fazer essa gestão. Então, Leonardo, reforçando esse nosso compromisso, né? E agora com a Adriana também. A RNP, juntamente com a Giga Candanga, tem todo o interesse de fortalecer localmente aqui as nossas visões, o que nós pudermos fazer em parceria, porque tudo que a RNP vem também fazendo numa escala nacional vem se desdobrando regionalmente. E isso tem que impactar também no fortalecimento das nossas redes comunitárias. E aqui em Brasília, obviamente, isso tem que acontecer da mesma forma, e, obviamente, também tem uma questão estratégica importante que acaba tendo algumas vantagens, né? O estabelecimento dos primeiros centros nacionais de dados é aquilo que a gente já vem conversando. E que isso se desdobre também, no que nós já conversamos contigo e com o André, no uso efetivo também para ganhos, né, e novos negócios e modelos para a Giga Candanga. Então, isso está na pauta e a nossa pauta está sempre aberta para isso. Obrigado. Perfeito. Mais algum comentário? Alguém gostaria? Uma pergunta? Não. Então, vamos passar agora para o orçamento de 2026. Aí, novamente, não, Raíssa, por favor, pode voltar. Os dados também foram divulgados, né? Lá na pasta, tem mais informações lá do que eu vou apresentar aqui, para ficar curto, né? É importante dizer que esse orçamento já foi apresentado ao Conselho de Administração e aprovado, né, no ano passado. Então, aqui para dar uma ciência e um resumo, e aí fica também aberto para os questionamentos. Raíssa, por favor. Então, primeiro, uma visão geral, né, da distribuição, né, e essa distribuição organizada nas áreas que nós estamos chamando aqui de pessoal, né, tecnologia e telecom, despesas gerais administrativas, do ponto de vista da despesa, né, que é esse gráfico de pizza que vocês estão vendo. Em termos de números, né, nós estamos prevendo uma receita de 6.666.000, blá, 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 né, e uma despesa compatível, lembrando que nós somos uma instituição, né, sem fins de lucro, então a gente deve investir o recurso. Dessas receitas, tem uma parte que é financeira, que vocês estão vendo aí, 238 mil, que é de rendimentos, né, que a gente mantém contas, né, com recursos para contingência, entre outras modalidades, né, e a maior parte, naturalmente, operacional, né, são recursos que vêm do uso das soluções, né, e as despesas estão aí com essa distribuição que vocês estão vendo. Então, metade, basicamente, do gasto é com o pessoal, que é esperado, né, e a parte significativa com tecnologia, né, e comunicação, e, além disso, uma parte aí com a parte administrativa da associação, né?
Pode passar, Raíssa. Aí vamos detalhar um pouquinho as receitas, né, alguns cenários. Pode ir. Bom, destrinchando um pouco, né, abrindo um pouco as receitas, né, você consegue ver aí o que são as receitas operacionais, né? Então, a gente, projetado para esse ano, a gente vai ter aí cerca de 9% da nossa receita virada à solução do AS, né? 4,5% da solução de nuvem, certo? E a parte de rede Comep, a gente tem uma parte... Oi, desculpa. Alguém falou? Não, tá bom. A parte da rede Comep, a gente tem que são as instituições efetivamente conectadas, né, à rede, Gircandanga. A gente tem uma parte importante que vem via RNP, que são instituições que têm os contratos com a RNP, e uma parte maior, quase o dobro, que é contratos diretos, né, acordos diretos com a associação, certo? Vale ressaltar e fazer a piada que só de taxa de membro efetivo são R$200 no ano. Então, é isso que sustenta a associação. E não se esqueçam de renovar a associação. Bom, feito parênteses, né? Então, olhando do lado direito, tem uma distribuição, vocês veem que 70% da receita vem da rede Comep, né? Mas a gente já está aí crescendo, né? Cerca de 15% da receita hoje já vem de outras soluções. E essas são questões que eu acabei de falar no planejamento estratégico, a gente pretende aumentar. Então, assim, se a gente for bem sucedido, a gente vai fechar o ano com uma porcentagem mais significativa de soluções outras que não Rede Comep. Novamente, a ideia não é deixar de ter instituições na Rede Comep, como o Antônio Carlos falou muito bem, mas aumentar a participação das demais soluções. Um comentário, tem um asterisco ali, né? É importante dizer que ano passado, por diversas razões, houve atraso de repasse de recursos provenientes da RNP, e isso fez com que a gente também segurasse muitos investimentos que deveriam ter acontecido e não ocorreram. Então, essa receita postergada é isso, é um pedaço desse recurso que a gente está postergando para esse ano, para poder fazer, de fato, os investimentos que não foram feitos no ano passado, reforçando que esse recurso é exclusivamente para gastos pontuais em 2026, né? Ele não entra nos gastos correntes, tá certo? Pode passar, Raiz. Vamos entrar nas despesas, por favor, pode passar. Tá, aí nas despesas eu fiz alguns cenários para vocês verem de organização, de estruturação, né? Se a gente olhar por área, onde áreas seriam os setores dentro da associação, né? 44% do nosso gasto está ligado a redes, faz sentido, né? 28% é o gasto administrativo, aí tem toda a questão de gestão e tudo, né? A remuneração da gestão, etc. 17% para TI, 9, alguma coisa por cento para o PID, que inclusive é um investimento que está definido no estatuto, né? Um investimento mínimo necessário, e 2% com gastos de RH. RH não é pessoal, é gastos relativos à área de RH. Tá? Então, essa foi a distribuição aí para o orçamento desse ano. Pode passar, Raíssa. Aqui já é um detalhamento específico de gasto com pessoal. Estou agora falando apenas de gasto de pessoal. Isso é salário de seletista, isso é bolsas, etc. Tá certo? Estagiários, né? Enfim. 41% do gasto está em redes, 28% no administrativo, o que inclui os gastos com a gestão, né? 17% no PID, 10% no TI e 3% na área de RH. Essa é a distribuição de gastos especificamente com o pessoal. Tá certo? Pode passar, Raíssa. E aqui já é olhando, fazendo um recorte de tecnologia e telecom por área, né? Então, você vê na tabela da esquerda a área administrativa, a área de redes, a área de TI, onde existem gastos relacionados à tecnologia e telecom, né? E olhando no gráfico à direita, fica mais fácil de ver, né? Então, 66% dos gastos com tecnologia e telecom são da área de redes, então faz sentido, né? E 34% da área de TI e um gasto menor para o administrativo, que é mais comprar equipamento, uma coisa assim, para apoiar o trabalho, né? Então, essa é a distribuição de gastos tecnológicos. Pode passar, Raíssa. Bom, perguntas, dúvidas sobre o orçamento?
Tem algumas questões que seria interessante considerar, por exemplo, o valor do acordo com a neoenergia. Enfim, claro que não tô sugerindo que a gente ponha agora, mas ver até onde a gente estende essa questão orçamentária é um desafio. Mas é interessante que isso seja levado em consideração, porque quando mudam essas condições, pode ter um impacto, evidentemente, muito grande na nossa capacidade operacional, né? Agora não sei se você está se referindo à Neoenergia ou à Mob Telecom, você quis falar? Neoenergia. Claro que vale para a Mob Telecom também, né? Mas estou falando da Neoenergia porque eu que ando com alguns trek ultimamente, né? Sim, sim. O que o Lazar está falando, deixa eu dar um esclarecimento, a Neoenergia assumiu, né, a SEB, tá certo? E a gente tinha um acordo vigente desde a época da SEB, que a Neoenergia honrou, né, mas que ele terminou agora, no fim do ano, e nós estamos desde junho, mais ou menos, no pé deles, né, para conseguir viabilizar essa renovação. E, num primeiro momento, foi assustador, porque um primeiro movimento da Neoenergia foi num sentido de que não, agora nós vamos passar a cobrar o uso de toda a infraestrutura, apesar da contrapartida da associação ser gigantesca. Qual é essa contrapartida? Nós conectamos todas as subestações e agências da Neoenergia no Distrito Federal, né, e lançamos toda a infraestrutura para isso, né? Então, em termos efetivos, valores, à época era superior, inclusive, ao que seria o gasto ou repasse de infraestrutura, inclusive a um parecer na época da SEB, da própria SEB, atestando isso, dizendo, olha, vamos fazer esse acordo que está vantajoso para a gente, né? Mas, à luz desse ruído, a gente pediu a ajuda da RNP, e a RNP chegou com o seu cavalo branco, né, Antônio Carlos? E ajudou, não sei se você está ciente desses detalhes, né? Essa conversa é mais com o Grisende, né? E eles estão, de fato, em âmbito nacional, fazendo acordo com a Neoenergia, e a gente está estendendo esse acordo no âmbito aqui do Distrito Federal, e está tudo já encaminhado, está na fase burocrática aí de desenrolar, mas, enfim, vai ser, de fato, um acordo que vai continuar, que não onere, né, nem a Giga, nem a Neoenergia, vai continuar uma contrapartida, tá certo? Diga, Antônio Carlos, por favor, se tinha levantado a mão. Não, já esclareceu. Aí você perguntava, Era o que esse cara está falando? Era Tá isso. certo. Estava achando estranho essa questão. Quer dizer, estranho não, né? Com a mudança, a privatização, isso poderia ter acontecido, mas você trouxe e recuperou muito bem essa questão dos pesos, né, em relação às contrapartidas. Também não estava soando ter sentido uma cobrança de algo que, no nosso caso, para eles representou uma economicidade muito maior do que uma cobrança. Quer dizer, ficaria uma coisa meio sem sentido, né? Tá bom. No nível nacional, isso tendo um desdobramento aqui também em relação à energia, fica perfeito. Esse sempre foi o trabalho desafiador, né? Depois de tanto tempo conseguimos esse acordo com a SEB e certamente, né, cruzando os dedos aqui, que só um rito de passagem vai também acontecer e permanecer aí com a Neoenergia, que é fundamental em relação à redução de custos, e esse talvez seja o maior, né? Dutos, postos, etc. Sim. Inclusive, só aí uma curiosidade, André, já faz tanto tempo que a gente não fala sobre isso, mas sem monopolizar a conversa. Em relação a metrô, isso também foi obtido com o GDF? Sim, aí isso já está dentro do acordo com o GDF. Isso. Esse parece muito mais tranquilo, né? O da Neoenergia teve o problema que foi para o nível nacional, vamos dizer, quem assumiu foi uma empresa nacional e que, como acontece nesses casos, não tem a menor ideia de o que é o Distrito Federal, o que é o Estado XYZ. Então, aí nós ficamos numa situação bastante delicada. Paradoxalmente, essa visão nacional também foi quem resolveu, já que a RNP começou um acordo
no nível nacional, que incluía o Distrito Federal. Nós passamos um aperto. Já que estamos falando isso, eu não posso deixar de registrar. Muitas noites não dormidas, né? Até esclarecer essas questões. Mas, enfim, ossos do ofício. Eu só queria complementar aqui, rapidinho, que a gente também tem parceria com a Coelba daqui, que é Neoenergia, e temos uma parceria desde o início da implantação, e só de subestações aqui na região metropolitana nós já conectamos 18, então é uma contrapartida também enorme e que, graças a Deus, a gente está conseguindo caminhar, mas a nível nacional também tem que a RNP está tentando formular uma parceria mais geral, né, com todos os com todos os convênios que tem com a energia. Mas não é fácil, não. Eu também passei noite sem dormir também. É isso, só a título de informação. Isso, perfeito. Esse processo, né, de quando você tem o primeiro contato com a instituição e com a equipe que está na ponta, a forma que ela lida com isso, versus depois esse entendimento nacional e essa implantação de um modelo unificado, foram meses, né? Então, foi assustador, mas deu tudo certo. Então, muito bem. Mais algum comentário, Lazar? Algum outro destaque? Não, só ressaltar que esses acordos no nível federal são ótimos quando funcionam, mas também quando tem um trek-trek cai tudo, né? É um problema, enfim, vai ser o que temos. É isso aí. Bom, vamos avançar aqui para o informe gerais, Raíssa? Pode... Aí é o último slide, Deixa hein, gente? só agradecer a presença do Sérgio Cortes, que está saindo. Opa. Obrigado, tanto tempo que a gente não se vê. Vamos conversar mais. Então, muito bem. Pessoal, de informes gerais, eu trouxe alguns elementos. Uma coisa rápida, uma ação importante que ocorreu no final de 2025 e está se desenrolando agora no início de 2026, é a reestruturação financeira da associação. Então, a gente trocou de contabilidade, a gente contratou agora um serviço para cuidar da parte operacional financeira e também um serviço para cuidar da parte operacional de recursos humanos, né? Então, isso tudo está sendo implantado, né, ao longo aí do próximo mês. Mas nós estamos bastante animados, tá, com a qualidade técnica e com as discussões que já tivemos até agora e todo o processo de transição. Então, a gente acha que vai ser um ganho expressivo para a associação de qualidade, tá certo? Segundo informe, taxa de membro efetivo, né? Então, a Lilian já deve ter mandado e-mail para vocês, né, cobrando, né, o pagamento da taxa para a continuidade, né, da associação, né, a GIR Candanga. Lembrando que é aquele valor absurdo de R$10 por ano, né? Então, só lembrando, aí reforçando essa demanda. O André, para quem já pagou, tem direito ao uso da piscina? Como é que é? Não, então, depende. Não pode usar protetor solar. Mas a gente vai quebrar um galho para você. Então, é isso. A próxima reunião da Assembleia, de fato, aí sim, ordinária, né? Prevista, como sempre, né? Lá para meados do ano, 25 de junho, né? E aí nós vamos trazer toda a questão orçamentária, planejamento, como é que foi o andamento do primeiro semestre, né? Quer dizer, agora eu apresentei um orçamento, vai chegar em junho e vou dizer o que aconteceu, né? De fato, né? E, como já foi dito, mas aqui para reforçar, para ninguém esquecer, a cerimônia de posse da Adriana ocorrerá aí no dia 2 de março, vai ser no auditório da reitoria da UNB, vão ser enviados, divulgados isso aí para todo mundo, tá? Mas botem na agenda já, tá bom? Para vocês conseguirem participar e ir lá dar um abraço na Adriana e falar com ela pessoalmente. Então, é isso que eu tinha para falar. Alguém quer dar mais algum informe? Não, eu queria só agradecer mais uma vez por estar participando e vendo assim tudo. Eu sempre falo isso, mas acho que eu sou lá do início disso tudo, sabe?
ver tudo isso começando e crescendo. Então, assim, é muito, muito interessante, e eu gostaria de parabenizar, né, o professor Lazarte e toda essa equipe, que a gente vê, né, esse crescimento, esse avanço, e de uma forma, assim, que isso tudo é bem gratificante, né? Então, eu lembrei agora, vendo o Antônio ali, nossa, quantas reuniões nós fizemos, né? Como foi difícil convencer a Embrapa, naquele jurídico da Embrapa, a gente fazer aquele acordo de cooperação técnica. Enfim, são muitas histórias, né? E muitas lembranças. Então, se olhar para trás, você pode ficar orgulhoso, viu, professor Leonardo? Porque, assim, cresceu bastante. Hoje tem uma visibilidade muito grande, como a Renata falou e todos sabem, né? A maioria dessas empresas de pesquisa ou instituições de ensino e tudo, assim, são muito gratas a todo esse trabalho, a todo esse investimento e ter, né, uma tranquilidade quanto a essa questão da conectividade que passou a ser fundamental, né, na vida de todos nós. Isso foi comprovado até durante a pandemia, né? Na Embrapa a gente tem um exemplo, assim, muito interessante, porque a gente estava naquele projeto, né, de implantação e tal, e a gente tinha ali o MConf, lembra do MConf? E ninguém queria usar, tinha implantado, mas ninguém queria usar, porque a Embrapa ainda tinha as redes, né, próprias lá em todas as unidades, e na pandemia foi o que salvou, né? Então, todo mundo começou a usar, a Embrapa não teve dificuldade, depois foi buscando outras ferramentas. Então, isso eu acho que é mérito realmente de todo esse trabalho, né, oferecido, né, pela RNP, pela GE Candanga, e essa parceria, que a gente sabe que por trás disso tem parcerias, né, tem consultorias e tem uma equipe brilhante. Então, parabéns para vocês todos. Obrigado, Edmeia. De fato, é uma comunidade que faz isso tudo. Verdade. Adriana, por favor. Assim, a Edmeia sintetizou muito bem, e eu queria mais uma vez agradecer a cada uma de vocês, e hipotecar novamente meu compromisso, cumprimentar o André pela apresentação, e muito obrigada. Parabéns, Obrigado. Adriana. Aí o Lázaro também, que me cumprimentou, e na oportunidade eu não agradeci, mas eu fiz no chat, e também cumprimentar a Renata, né, que veio nos apoiar. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Alexandre Soares, por favor. Eu não consigo ficar sem falar, né, Lazarte? Na verdade, é só para causar inveja de todos vocês, porque daqui a 3 minutinhos, quando acabar a reunião, eu vou lá cumprimentar fisicamente a doutora Adriana em nome de todos vocês, tá bom? Acho. Perfeito, Obrigada, querido. nos represente. Eu iria, mas estou a 1.000 quilômetros de distância. Acho